Boa noite, irmãos. Bem-vindos ao segundo culto do dia. E, mais uma vez, grato ao nosso Deus pelo cuidado dele, sobre nós, pela sua bondade, sua misericórdia. E que a nossa alegria é saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele é fiel à sua promessa de estar conosco, e nos sustentar até o fim. Então, vamos nos colocar de pé e começar cantando o Salmo 121, onde esse salmo de peregrinação, faz parte da nossa confissão, que fazemos a cada domingo, onde confessamos que o nosso socorro vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Assim, irmãos, podemos confessar. E eu pergunto, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Graça, paz e misericórdia, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a todos vós. Amém. Podeis sentar. Continuaremos ainda a louvar o Senhor, ainda confessando a nossa dependência em Deus e também declarando que Ele é nosso refúgio,
Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46. Refúgio e fortaleza é Deus, presente em socorrer, nas horas de tribulações, não temos que temer, ainda que a terra toda venha transtornar, ou que os montes se abalem no seio do mar, ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total. Um rio, a cidade do Senhor vem alegrar, o santuário das moradas dos mais altos ser, e no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda, pois Deus me dará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ó, vinde contemplar e as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe tema a guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebra, lança despedaçará, os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe tema a guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra um grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Amém. Vamos agora, irmãos, abrir a palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura na carta de Tiago. E vamos também ler, o nosso texto é o versículo 5 até o verso 8.
Porém, vamos ler a partir do versículo de número 1. Tiago, capítulo 1, verso 1 ao 8. Diz assim o texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui. Vamos orar ao Senhor, pedindo direção e também a bênção sobre a pregação, a bênção sobre o culto. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus, reunidos essa noite, mais uma vez, para te prestar culto, Senhor, porque temos esse chamado especial por meio de Cristo, teu Filho, o nosso Rei, o nosso sacerdote à destra do Pai, o nosso profeta, assim como ouvimos pela manhã. E pela tua palavra o Senhor tem nos chamado para nos reunirmos como povo pactual, pessoas que estão dispostas a seguir o Senhor, a praticar a tua palavra. Para isso, ó Deus, estamos aqui, para fortalecer a nossa fé, fortalecer a comunhão e, ao mesmo tempo, ó Deus, confessar que isto é bênção, porque temos acreditado que a reunião do teu povo é uma bênção para nós, é um privilégio nosso, concedido a nós, que não vem de nós, mas é da boa mão do Senhor, é do favor do Senhor sobre nós, é da graça de Cristo, do sacrifício de Cristo. E assim, ó Deus, por meio de Jesus, vem nos abençoando, por meio de teu Filho bendito, abençoa esse culto, abençoa também a pregação da tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações, o Senhor possa mais uma vez nos trazer direção e exortações, conforto, e que possamos mais uma vez poder glorificar o teu nome, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Então, ser com os que estão ausentes, principalmente aqueles por questão de força maior, de questão de saúde, que o Senhor também esteja a cuidar desses, e os que estão nos acompanhando em casa, que o Senhor também possa fortalecer e ajudar, dando oportunidade para podermos estarmos juntos nos próximos cultos, e que assim tudo o Senhor possa cooperar para louvor da tua glória. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho bendito. Amém.
Amados irmãos em Cristo Jesus, como podemos ver aqui no início da carta de Tiago, ele se apresenta de uma forma breve, dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão na dispersão, saudações. Isso, irmãos, já de início dá a entender que tanto ele quanto o seu público se conheciam muito bem. De modo que a linguagem que Tiago usa na sua carta é como um pastor falando à sua congregação. Ele fala de uma forma simples e com muitas ilustrações práticas para a vida. Assim, ele inicia a sua carta olhando diretamente para as provações. E assim, corajosamente, ele incentiva os seus companheiros de fé com um desafio, dizendo: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Versículo 2. Então, queridos irmãos, de acordo com Tiago, as provações e as dificuldades da vida não devem ser encaradas como obstáculo à fé, como ele mesmo diz aqui. Mas ele nos ensina que as provações e as dificuldades da vida devem ser encaradas como oportunidades para colocar em prática, ou para colocarmos em prática uma fé saudável, de modo que a aprovação da fé, Tiago diz no verso 3, que ela produz perseverança. E para isso, irmãos, é preciso diferenciar entre a provação e a tentação, antes mesmo de irmos ao nosso texto. A provação, como sabemos, é uma dificuldade que põe a nossa fé à prova. E uma tentação é um convite para pecar. Então, tentação não é uma provação não é uma tentação. Enquanto a provação é uma dificuldade que vai pôr a nossa fé à prova, a tentação é um convite para pecar, se possível, até mesmo para tentar fugir da provação. Enquanto a provação pode tornar-se uma coisa boa, por isso que Tiago ensina aqui: alegrai-vos com as provações, porque as provações podem se tornar em algo bom, experiência. A tentação, como vimos aqui, é uma coisa ruim. A tentação vem para destruir o crente. Deus nos prova, sabemos disso, mas nunca nos tenta. Por quê? Porque Ele odeia o mal e nunca nos convida a pecar. E Tiago diz isso. Tiago diz nos versos 13 e 14, desse mesmo capítulo, você pode observar aí, o verso 13 e 14, ele diz que as tentações, vêm dos nossos próprios desejos malignos. As tentações vêm das coisas ruins do mundo ou do diabo. A ponto dele dizer que quando formos tentados, não venhamos atribuir a Deus, porque Deus não tenta ninguém com o mal. Porém, muitas vezes, o que é difícil às vezes, distinguir é porque, muitas das vezes, a provação e as tentações vêm juntas. A provação, como eu já disse, é aquela circunstância difícil que muitas vezes nos sobrevém, enquanto a tentação, como eu disse, é muitas vezes o convite para até fugir dessa circunstância. Como eu falei, é o convite para pecar. Por exemplo,
A provação seria de escolher entre pecar e perder o emprego. Então, você tem o seu emprego, tem sua profissão, e surge ali uma situação em que você ou peca ou perde o emprego. Então, isso pode ser uma provação. Já a tentação seria o apelo, nesse momento, para você pecar, para não perder o emprego. Então, distinguir essas questões é importante. E é por isso, irmãos, que após falar, né, nestas palavras, tendes por grande alegria o passar pelas provações, aos seus leitores, Tiago agora, depois de nos dizer como nos comportar diante das provações, ele diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Este é o tema da nossa pregação nessa noite. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Para isso, nós veremos 2 pontos. Primeiro, Deus é generoso quando pedimos por sabedoria. E, em segundo lugar, é preciso pedir com fé para receber a sabedoria. Então, em primeiro lugar, irmãos, Deus quer nos dar a sabedoria. Para isso, Tiago diz que Deus é generoso. Nós necessitamos da sabedoria e assim Deus é generoso. Para isso, quando nós pedimos sabedoria, Tiago diz no versículo 5 que Deus dá de forma livre. Ele diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, o que ele está dizendo é: se você tem falta, peça a Deus, de maneira que Deus vai ouvir, pois a todos, Tiago está dizendo, Deus dá liberalmente, sem censura. Se tem uma coisa que podemos pedir e ter a certeza que Deus nunca vai negar, é sabedoria. Peça, porque é uma ordem direta. Peça que Deus dá sabedoria. Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui é que Deus dá generosamente. Isto é, Deus dá sabedoria sem intenções ou sem cálculo. Deus não é como o homem que gosta de passar na cara as nossas imperfeições. Pelo contrário, Deus não poupa o que é pedido. Ele dá, Tiago está dizendo aqui, e Ele dará sabedoria se pedirmos ricamente, sem censura. Imagine alguém lhe pedindo dinheiro emprestado pela enésima vez. O que você faz? Você diz: tudo bem, posso até emprestar, mas você deverá fazer isso, você deverá fazer aquilo, você precisa aprender a controlar seus gastos. Essa é a resposta que poderemos dar. Deus, no entanto, quando lhe pedimos sabedoria, Ele nos dá livremente e Ele vai dar de boa vontade. O que Tiago está dizendo é: quanto mais você pedir sabedoria a Deus, mais Deus vai lhe dar sem lhe passar a rosto. Peça. Então, o que temos aqui é que Tiago diz que não há condição nem há bronca quando pedimos a Deus sabedoria. Deus está dando e vai dando mais e mais de forma liberal. Pois Deus não critica aqueles que lhe dirigem orações. Deus não vai criticar aqueles que anseiam, por benefício. Isso é um grande ensino para nós. Isso aqui é um grande estímulo, irmãos, para orarmos. Deus não se sente incomodado com
as nossas orações, com as nossas petições. Isso é algo fundamental para o desenvolvimento da fé. Aqui é importante destacar, meus irmãos, que a sabedoria que Tiago fala aqui, ela não é adquirida em um curso universitário, ela não é adquirida em um curso na igreja, não basta estudar, mas ela vem de Deus. Ele fala aqui de uma sabedoria que vem de Deus. Ela jamais deve ser confundida com inteligência, com a inteligência humana. Uma pessoa inteligente, uma pessoa instruída, uma pessoa culta, não é necessariamente uma pessoa sábia. E Tiago sabia que a sabedoria, a qual ele destaca aqui, ela vem do conhecimento de Deus. Ela vem daquele conhecimento que Deus nos dá para lidar com toda e qualquer circunstância. Por exemplo, ele falando do agir com sabedoria nos conflitos interpessoais, ele vai dizer, lá no capítulo 3, você pode ler comigo, capítulo 3, versículo 13 a 17. Ele diz: quem é sábio? Capítulo 3, versículo 13 a 17. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre, por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Assim, meus irmãos, ao mencionar a sabedoria, Tiago está se referindo não somente a conhecimentos, mas ele está se referindo aqui à habilidade de tomarmos decisões sábias em circunstâncias difíceis. E é essa sabedoria que ele pede, que ele ensina, que devemos pedir a Deus. Aquela sabedoria, aquele conhecimento que nos faz tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Quantas vezes as pessoas, por não ter a sabedoria de Deus, às vezes são até pessoas inteligentes, mas pela falta da sabedoria de Deus, quando surge circunstância difícil, a mente bloqueia de tal forma que essa pessoa só faz besteira, logo peca. E por que peca? Pela falta da sabedoria. É nessas horas que devemos ter humildade e dizer: Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria, irmãos, é praticar toda e em qualquer circunstância a palavra de Deus. Isso é um sábio. Uma pessoa sábia é uma pessoa que em qualquer circunstância, sabe aplicar a palavra de Deus. De forma que Tiago aqui vai deixar bem claro que mente formada, que não amolece o coração, que não produz mudança de comportamento, não é uma mente sábia. Porque ele mesmo diz que se há contenda, se há inveja entre vós, é falta de sabedoria. Falta de sabedoria. De maneira que todos nós temos necessidade dessa sabedoria. De tal forma que todos nós temos que pedir essa sabedoria. A verdadeira sabedoria, irmãos, ela produz mudança de comportamento.
A verdadeira sabedoria é piedosa, como diz Tiago aqui. Pois a pessoa piedosa, irmãos, é pacífica. Uma pessoa sábia é uma pessoa pacífica. É uma pessoa que não gosta de contenda. É uma pessoa que evita briga. É uma pessoa que evita discussão. Grande parte das confusões acontece por falta de sabedoria. Até mesmo dentro da congregação. Muitos problemas, às vezes, surgem dentro da congregação por falta de sabedoria. E nós, até liderança, devemos tomar isso para nós. Muitas vezes, até mesmo por falta de sabedoria da liderança da igreja. De modo que Tiago aqui está exortando a todos nós a pedir mais de Deus sabedoria. Porque ele diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensível. Tiago diz que essa sabedoria é cheia. Olha que palavra linda Tiago usa aqui para falar da sabedoria que Deus quer encher nossos corações e mente. A sabedoria do alto é uma sabedoria cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. O cristão sábio entende o que é sabedoria. Ele sabe que sabedoria não é apenas conhecimento ou mera informação. Tem muita gente bem informada, sabe falar de tudo, com bastante conhecimento, mas que não tem nem uma menor sabedoria. A verdade é que ciência, irmãos, e erudição não garante sabedoria a ninguém. O cristão sábio, porém, entende que sabedoria é nada mais do que praticar em todo e em qualquer circunstância, como eu já disse, aquilo que se aprende e aquilo que se conhece de Deus. Por exemplo, em um caso de contenda, em um caso de confusão, em um caso de briga, o crente sabe que Deus é amor. E que o amor de Cristo é o fruto da justiça. Sabendo disso, o crente sábio, diante de confusão e de contenda, ele vai buscar a paz em qualquer circunstância que seja. Ele vai buscar a paz, ele vai buscar a reconciliação, ele vai buscar o perdão. Ele se humilha, porque ele é sábio, porque ele tem a sabedoria dos céus. O Salmo 111, 10 diz: pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência a todos que praticam. De forma que o crente que ora a Deus e que pede a sabedoria de Deus, ele traz em si o temor de Deus. De forma que o crente sábio é um crente prudente, que aprende a se desviar do mal, né? Que aprende a lidar com as circunstâncias difíceis, que não perde a paz, que não perde a calma facilmente. Temer a Deus, irmãos, nada mais é do que conhecer a Deus. E sábio, irmãos, é quem pratica o conhecimento de Deus. Não temos que simplesmente ler a Bíblia para arrotar a Bíblia, para citar versículo. O crente sábio é aquele que, que coloca em prática o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Provérbio 9, 10 e 11, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. E ele ainda diz no versículo 11, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Sabemos, meus irmãos, que é da nossa natureza, devemos ter essa consciência, que é da nossa natureza, muitas vezes,
agirmos sem sabedoria diante das dificuldades, seja às vezes na família, seja no trabalho, como também às vezes na saúde, nas finanças. O que fazer? Se é da nossa natureza, muitas vezes agimos sem sabedoria. O que fazer? Qual é o conselho que temos aqui? O conselho é: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Com isso, o cristão não tem, irmãos, que explorar, procurando no escuro a sabedoria. Ele não tem que ficar com a mão na cabeça, dizendo: e agora o que eu faço, o que eu vou fazer e tal. Não. O conselho é: faltou sabedoria, não sabe o que fazer, dobra o joelho, a conversar com Deus, vá orar ao Senhor, vá ler a palavra, vá buscar conselhos sábios. Deus dará a resposta. Não temos que estar procurando no escuro. Tudo que temos que fazer é ouvir a palavra de Deus. Vem para a igreja, vem para o culto. É ouvir a palavra de Deus, é pedir, e Ele vai mostrar, e assim obedeça. Porque Deus está disposto, irmãos. Deus está disposto a nos dar sabedoria. Pois Tiago disse aqui: a todos dá generosamente, sem reprovações. A todos dá generosamente. Outras traduções traduzem assim: a todos dá generosamente, sem reprovações. A única limitação em recebê-la não está naquele que pedimos sabedoria, mas na forma como pedimos. Ou seja, é preciso pedir com fé, sem duvidar. Esse é o nosso segundo ponto. É preciso pedir sabedoria, mas é preciso pedir com fé, sem duvidar, para receber a sabedoria. Tiago vai dizer no versículo 6: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então Tiago aqui nesse verso 6 declara que para Deus conceder o pedido, você deve pedir com fé. Você deve pedir com fé sem vacilar, pois ele diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar que está sendo agitada pelo vento. A fé, meus irmãos, pelo contrário da dúvida, a fé é sempre uma segurança. De modo que duvidar, ou a dúvida que surge aqui no nosso texto, é ter a sensação de estar diante de dois caminhos sem saber o que seguir. E que coisa difícil é isso. É você chegar em um termo e dizer: o que eu faço? Então, o Tiago diz aqui que essa dúvida aqui é a mente dividida sem saber aonde ir. Então, o que fazer? Tiago compara tal pessoa à onda do mar, ainda aqui. A onda do mar que está agitada pelo vento, que é sacudida pelo vento. Agitada. Assim é o que duvida, né? Está agitado, levado para lá e para cá. Então Tiago diz que tal pessoa, né, nada recebe, porque ele chama aqui que essa pessoa tem alma dividida em sentimentos opostos entre si, de modo que essa pessoa que duvida, ela não tem estabilidade. Por isso Tiago diz que devemos buscar com fé a sabedoria, pois Deus dá livremente àquele que não duvida. Então percebe, Deus dá. Então se Deus dá a sabedoria,
não podemos duvidar. Temos que orar e ter a certeza que Deus nos dará a sabedoria. Pois Tiago diz que Deus dá livremente àquele que não duvida. Por isso, irmãos, é preciso ter plena confiança de que a nossa oração não será ignorada. Muitas vezes a resposta que temos que dar para alguém é: olha, eu tenho orado, eu tenho confiado em Deus. A nossa oração jamais será ignorada, pois se um pai, e isso devemos ter em mente também o ensino de Jesus, pois se um pai mau, se um pai imperfeito, jamais nega comida a um filho, como Jesus fala lá em Mateus 7:11, Deus que é perfeito, jamais deixará de nos dar as coisas boas. E principalmente, irmãos, sua sabedoria. Se pedirmos de Deus essa sabedoria, Deus vai nos conceder. Sabedoria para lidar com todas as circunstâncias. Porque Deus é um Deus generoso, diz Tiago. Ele nos concede sabedoria sem restrições. Ele nos concede sabedoria de forma liberal. E esse presente, meus irmãos, está condicionado ao caráter generoso do próprio Senhor, que dá de boa vontade, e Deus dá sem passar rosto. Isso só é possível para aqueles que não têm mente dividida, versículo 8. Tiago diz que os que têm mente dividida são inconstantes em todos os seus caminhos. Literalmente, que aqueles que não têm duas almas, esses estão impossibilitados. Uma pessoa de duas almas é uma pessoa que vive exatamente o caos de tentar caminhar, como eu já disse anteriormente, para uma direção, ao mesmo tempo em que algo lhe diz para ir para outra direção. Uma pessoa que, como o Tiago fala aqui, que tem pensamento dividido, hoje ela ora. Essa é a mente dividida. Hoje ela ora para, antes de tomar uma decisão. Amanhã ela faz tudo precipitadamente e depois ela vai pedir a Deus para abençoar suas decisões. E, se possível, ela vai até blasfemar de Deus ou reclamar com Deus. Essa pessoa tem fé? Essa pessoa tem realmente a verdadeira fé? O verdadeiro conhecimento? Com certeza não. Há pessoas assim? Há. Hoje ela está orando, amanhã está precipitada, fazendo tudo sem buscar a sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, como eu falei no início, nossa natureza não costuma ter paciência quando se trata de provações. Nós muitas vezes preferimos escapar como se pudéssemos. Muitas vezes queremos explicar ou queremos explicações. Muitas vezes até queremos sair da dificuldade a qualquer custo. Pois muitas vezes, irmãos, o que nos falta é a sabedoria para entender o que é uma provação. Devemos entender que, como Tiago fala, ao vir dificuldade e ao vir luta, que Deus nos dê a sensatez. E que venhamos entender que aquilo aparentemente de início, né, não parece ser bom, mas no final é a Bíblia quem diz. De maneira que Tiago está dizendo: tende por grande alegria. Parece uma coisa totalmente fora do que se diz aí no mundo, mas é assim. Então, como vimos no início, irmãos, a provação da fé deve ser encarada com alegria. E para isso é preciso o quê? A sabedoria. É preciso a sabedoria. Como Tiago mesmo vai também dizer, ainda lá no versículo 12,
desse mesmo capítulo que nós lemos, o capítulo 1, ele diz, olha, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Tiago está dizendo aqui que feliz aqueles que perseveram na provação, de tal maneira que essa pessoa no final receberá a recompensa. E ele está dizendo, aqueles aos que amam. Então Deus, esse Deus que nos ama, muitas vezes nos envia provações, lutas. Mas qual é o propósito dessas lutas, dessas provações? Nos fazer mais perseverante, mais crente, mais perto dele, mais temente, mais sábio, mais experiente. Ainda no capítulo 5, você pode ver isso aí também, capítulo 5, versículo 10 e 11, ele diz, irmãos, tome por exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideremos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor, ele diz, é cheio de misericórdia e de compaixão. Então, irmãos, Tiago aqui até manda a gente olhar para o exemplo de Jó. Jó foi sábio. A mulher de Jó foi tola, de maneira que Jó a repreendeu, dizendo para ela, mulher, tu falas como uma louca, ou seja, tu falas sem sabedoria. Deus deu, Deus mesmo tirou. E qual foi o final que Deus deu a Jó? Foi um final bom. Amados irmãos, quando olhamos para texto como este, só uma conclusão temos: o sofrimento nos transforma e nos completa e nos prepara, irmãos, para sermos mais confiantes em Deus, pois só Ele pode mostrar o que é melhor para a nossa vida. Só Ele pode mostrar o que é melhor para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, peça sabedoria a Deus e confie que Ele lhe dará, pois quem confia em Deus é sábio. E o cristão sábio entende o que é sabedoria, de maneira que o cristão sábio, ele busca sabedoria em Deus. O cristão sábio é aquele que nas dificuldades ouve a voz da verdadeira sabedoria. O cristão sábio ouve a Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus para nós, como diz Paulo. Ele é a justiça, Ele é a santidade, Ele é a redenção. Meus amados irmãos, que a nossa oração nesta noite seja por mais sabedoria da parte do Senhor, nosso Deus Pai bondoso. Amém. Vamos louvar ao Senhor com esse hino, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Spare
ensino-te a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Teu aqui verei o teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Irmão Yali, orar conosco. Oremos. Nosso Deus, Pai misericordioso, te rendemos graças, Senhor, por mais um culto. O Senhor cuidou de nós, Senhor, nos guardou durante todo o dia, Senhor. Também, Senhor, agradecemos pelo dia de ontem, onde podemos se alegrar, estar em comunhão com nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor providenciar sempre, Senhor, meios de graças, pessoas que cuidem, Senhor, do seu corpo, cuidem da igreja. Muito obrigado por tudo, Senhor. Também, Senhor, pedimos, Senhor, sabedoria, que todas as nossas ações e atitudes, Senhor, seja filtrada, Senhor, pela palavra de Deus em nossas vidas. E cada vez mais, Senhor, seja essa a nossa vontade de sabedoria, cada vez mais em nossas vidas, Senhor. Cuida de cada um aqui presente, Senhor. Nos dá força, Senhor, contra o pecado no mundo. Muito obrigado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvemos ainda, irmãos. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Enquanto vamos louvar, vamos também contribuir com as ofertas. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso
guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais desta bênção na vida eu descrevo. Contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, confessar a nossa fé por meio do credo dos apóstolos. E você que crê, professe comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda de pé, louvemos esse hino final. Graças dou por esta vida. Que os nossos corações estejam sempre cheios de gratidão. Mesmo diante de lutas e provações, devemos sempre agradecer a Deus que tem cuidado de nós. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou,
pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças heis de dar. Receba a bênção que o apóstolo Paulo concedeu à igreja de Corinto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Podeis sentar, irmãos. Os avisos. Quem vai dar os avisos?